Olá, muito boa tarde. Este é o dia que reservamos à análise dos textos bíblicos que serão lidos nas Eucaristias do próximo domingo, 9º domingo do Tempo Comum. Voltam a estar connosco o Padre Armindo Vaz, que é professor de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa, e também Frei José Nunes, professor de Teologia, também na Universidade Católica. Boa tarde, obrigado uma vez mais por estarem connosco. Avançamos então neste 9º domingo do Tempo Comum e começamos por escutar então o Evangelho de Lucas, previsto pela liturgia para este domingo. Naquele tempo, quando Jesus acabou de falar ao povo, entrou em Cafarnaum. Um centurião tinha um servo a quem estimava muito e que estava doente, quase a morrer. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus para lhe pedir que fosse salvar aquele servo. Quando chegaram à presença de Jesus, os anciãos suplicaram-lhe insistentemente: Ele é digno de que lhe concedas, pois estima a nossa gente e foi ele que nos construiu a sinagoga. Jesus acompanhou-os. Já não estava longe de casa quando o centurião lhe mandou dizer por uns amigos: Não te incomodes, Senhor, pois não mereço que entres em minha casa, nem me julguei digno de ir ter contigo. Mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu, que sou um subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens. Digo a um, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus sentiu admiração por ele e, voltando-se para a multidão que o seguia, exclamou: Digo-vos que nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé. Ao regressarem a casa, os enviados encontraram um servo de perfeita saúde. Padre Armindo Vaz, esta passagem do capítulo 7 de Lucas, versículos 1 a 10, revela-nos então a dimensão universal deste Jesus que acolhe também a prece deste centurião. É um pagão, é algo completamente fora do contexto cultural, digamos, judaico, não é? Mas dedica-lhe toda a atenção, não só isso, em público, diz que não encontrou nem em Israel tamanha fé. No tempo de Jesus, os judeus, 3 vezes ao dia, recitavam esta bênção: Obrigado, Senhor, porque não me criaste estrangeiro pagão. E assim era esta mentalidade no judaísmo de então. Havia uma espécie de segregação do povo de Israel relativamente ao resto do mundo. Os judeus, então, praticamente dividiam o mundo em 2 setores, nós e os outros. Ora bem, Jesus opera aí uma autêntica revolução nesta mentalidade. É uma mentalidade desconfiada, discriminatória entre pessoas puras e pessoas impuras. Ora bem, Jesus revela que o reino de Deus, a salvação, é para todo o ser humano, sem distinção de raças, nacionalidades, etnias, cores da pele, etc. Salvação é universal. Não estivera este episódio relatado aqui por Lucas, que é o evangelista entre os 4, aquele que mais salienta, mais acentua o universalismo da salvação que Jesus vem trazer por parte de Deus. A salvação é para todos, não é só para os judeus, não é só para um povo. Jesus, então, abre a história da salvação, que realmente se concretizou num povo, foi vivida, foi como que
concretizada e revelada na história de um povo, mas agora em Jesus abre-se a todos os povos, universalmente. Jesus não exclui, Jesus inclui. O reino de Deus não está fechado, é uma realidade aberta a todas as pessoas. Ora, estando em Lucas, podemos esperar alguns pormenores específicos dele relativamente aos outros evangelhos. Um deles está no facto de que aqui, diferentemente do mesmo episódio contado por Mateus e contado por João, aqui no relato de Lucas, o centurião não encontra Jesus. Jesus vai ao encontro do centurião. Diz que não tem nenhum problema em ir a casa para curar o servo. Mas aqui Jesus não chega a encontrar o centurião. Porquê? Porque o centurião aparece como uma pessoa humilde que diz: Senhor, eu não sou digno de que venhas até a minha casa. Só uma palavra tua, diz uma palavra e o meu servo ficará curado. Ou seja, Lucas põe o acento na força curativa, salvífica, na força salvífica da palavra. A palavra, e não temos aqui uma coisa bonita neste relato, que é a ligação da força da palavra à fé. Não encontrei nem em Israel tão grande fé, diz Jesus a respeito do centurião. Ou seja, a fé é uma realidade que é suscitada pela palavra de Jesus. Lucas quer sugerir aos seus leitores imediatos do seu evangelho: vede, o centurião não precisou de encontrar-se com Jesus. O importante foi isso, a fé dele na palavra de Jesus. Assim também vocês, hoje, comunidade para quem eu escrevo, vocês já não podem encontrar Jesus. Ele já morreu, mas está presente, vivo no meio de nós, sobretudo através da sua palavra. E também com a sua palavra. Escutai-a, isto é, lede o meu evangelho e sereis salvos, porque a fé, a vossa fé, exprime a grande abertura para a salvação, para a vossa salvação. O paganismo não é então uma fronteira de indignidade. Este homem manifesta uma sensibilidade ao poder de Deus e uma fé que surpreende o próprio Jesus Cristo. Com certeza, pois. E aquilo que se passou há 2000 anos, e que vem neste texto, e foi destacado pelo Padre Armindo, e agora dito por si, no fundo é o que se passa hoje. Então nós hoje não conhecemos tantas pessoas pagãs, entre aspas, isto é, pessoas que não são cristãs, pessoas que são ateias, agnósticas ou de outras religiões, e que no fundo têm muito mais fé do que nós, e que são muito mais santas do que nós, pelo menos do que eu, para não pôr outros em xeques. Mas é evidente. Quantos ateus, ou quantos budistas, ou quantos hindus não são muito mais santos do que eu? Portanto, o que Jesus disse há 2000 anos continua a dizer hoje. Eu nunca vi tanta fé nem tanta bondade em gente na igreja como em gente que está fora da igreja. Claro, mas isso é evidente. E nós, no fundo, somos chamados a ter a humildade que este centurião teve. A nós basta-nos tentar seguir o melhor possível Jesus, sem nos incomodarmos com comparações, se alguém é cristão ou não é cristão. Eu, há pouco tempo, li uma coisa muito bonita de um teólogo belga, o André Faucion, e ele, um jesuíta belga, e ele, num dos seus últimos livros, escreve uma coisa que eu acho linda, que diz assim: a fé cristã nasce de um paradoxo. E o paradoxo é este: é que a fé não é estritamente necessária para a salvação. Contudo, ele é o dom mais precioso que temos para a vida. Lá está. Quem tem fé como nós, fé cristã, não tem nada de mais belo para a vida. A fé dá sentido a tudo. E é maravilhoso. E, portanto, a gente até o pode partilhar com outros no sentido de partilhar um tesouro que a gente conhece. Não para convencer ninguém, não para massacrar ninguém, mas para partilhar um tesouro. Agora, não nos podemos esquecer que a fé cristã explícita não é necessária para a salvação. Deus salva tudo e todos, Deus salva onde quer, Deus até vê mais fé fora dos que têm a fé cristã, não é?
E, portanto, isto dá realmente um sentido de abertura ao mundo, de abertura ao diferente, de abertura da Igreja face ao mundo e à cultura, que é maravilhoso, quer dizer, que é extraordinário. E este espírito, felizmente, que nós hoje o podemos viver um pouco, sobretudo depois do Vaticano II, porque o Concílio Vaticano II fez realmente a reconciliação da Igreja com o mundo moderno. Até aí era luta, era choque, era pronunciamentos, juramentos antimodernistas, não é? Quer dizer, havia uma luta do mundo contra a Igreja e da Igreja contra o mundo. Hoje, realmente, há mais esta sensibilidade bonita de ver, olha, de descobrir os sinais dos tempos, de ver como a presença de Deus, a fé e os sinais do Espírito estão presentes no mundo, mesmo fora da Igreja. Não é? Um à parte aqui neste 9º domingo do tempo comum. Ontem foi feriado, a solenidade do Corpo de Deus, e esta passagem do centurião tem uma expressão que estabelece uma ligação com o dia de ontem. Exatamente, com a Eucaristia, com o Corpo de Deus, porque nós dizemos antes da comunhão: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vem daqui deste texto, é o que o centurião diz a Jesus: eu não sou digno que venhas à minha casa, mas basta uma palavra tua para curar o servo, não é? E, portanto, lá está. Deus continua-nos a alimentar e a ver e a entrar nas nossas casas, não é? Mesmo à distância. Mesmo à distância. Vamos então avançar a primeira leitura do livro de Reis. Primeiro livro do Reis. Do primeiro livro de Reis. Padre Armindo Vaz volta a sublinhar muito esta questão do estrangeiro, daquele que é diferente, do que é distante, mas também ele merece e também ele acede a Deus. Exatamente. Este texto foi escolhido aqui como primeira leitura litúrgica para ligar-se com o relato do Evangelho. O estrangeiro pagão no Evangelho, que acolhe a palavra de Jesus. Ora bem, isso já estava de alguma maneira aberto no Antigo Testamento. É verdade que no Antigo Testamento, especialmente depois do exílio e, portanto, no judaísmo, havia uma discriminação dos judeus relativamente aos estrangeiros. O estrangeiro era mal visto, era mal aceite, e há toda essa mentalidade. Mas também no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento não temos só uma corrente de pensamento, não temos só uma teologia, temos várias espiritualidades e várias teologias, e então, já no Antigo Testamento nós encontramos textos que têm um denso conteúdo a favor do estrangeiro, isto é, a favor da inclusão, a favor da aceitação do outro, do que é diferente de nós, judeus. Ora bem, este trecho está aqui e faz parte da grande oração de Salomão no dia solene da dedicação do templo de Salomão. O templo que foi construído, e aqui é o dia da inauguração, dia da dedicação, no ano à volta do 960 a.C. Salomão reina 40 anos, como seu pai David, segundo a Bíblia. 40 anos, isto é, do 970 até o 930. Lá pelo 960 terá sido inaugurado o templo. Então, Salomão reza, entre outras coisas, diz isto: quando um estrangeiro, Senhor, vier aqui rezar diante de ti, neste templo, escuta-o do alto do céu, que todos os povos da terra, que todos os povos da terra conheçam o teu nome, isto é, o teu ser, a tua pessoa. Aqui temos a tal uma outra personificação de realidades que são forma de revelação, de comunicação de Deus. Que todos os povos da terra conheçam o teu nome e vos temam, isto é, que vos reverenciem como o teu povo Israel. Temos aqui realmente já um alargamento, que é a abertura de uma perspectiva que terá concretização plena
na pessoa de Jesus, que abrirá o reino de Deus a todos os povos. Pois já, Nunes, todos nós somos estrangeiros, fizemos a recepção desta boa nova do Evangelho há muitos séculos, não é? E recebemos-la. Mas hoje a questão do estrangeiro continua a estar muito desafiante, a ser muito desafiante, e as vagas migratórias a que assistimos, o desafio ao acolhimento, até por parte das nossas comunidades cristãs, em termos de solidariedade, de saber acolher estas pessoas que chegam, é um tema que continua muito atual, não é? Com certeza, porque esta questão de acolher o estrangeiro não é apenas acolhê-lo no templo, ou religiosamente falando, é a todos os níveis, não é? Nós somos desafiados a isso a todos os níveis. Nesse aspecto, o Papa ainda há pouco tempo, o Papa tem tido imensos pronunciamentos sobre isso, ele próprio deu um exemplo a recolher 4 famílias sírias e a levá-las para o Vaticano, não é? Mas ele disse uma coisa muito importante, é que esta vinda de refugiados do Oriente para a Europa não é uma ameaça nem um perigo, é um bem para a Europa. É muito ousado dizer isto, quer dizer, é um bem. A Europa tem a oportunidade de viver uma vez mais, como já o viveu noutras épocas, o acolhimento e a construção de culturas e sociedades multiculturais, não é? Quer dizer, que acolhem o diferente. E, portanto, há realmente este desafio, há um acolhimento que é material também, é económico, é cultural, com certeza, e é religioso. Nesse aspecto, aqui até causa um pouco de estranheza, talvez, esta questão de estrangeiros quererem ir, ou porem a hipótese de ir ao templo rezar, porque normalmente, em princípio, as pessoas não vão aos templos de outras religiões rezar. Mas isto é muito bonito que aqui esteja, é muito importante. E um espaço para os estrangeiros. Um espaço para os estrangeiros. O templo estava dividido em lugares, não é? No tempo de Herodes, isto é, na reconstrução de Herodes, ficou dedicado um espaço para os pagãos, para os estrangeiros, isto é, o chamado átrio dos gentios. Exatamente. O pátio dos gentios. Era dos estrangeiros. Era o pátio maior, exterior ao próprio templo. Muito bem, avançamos então para a segunda leitura da Carta aos Gálatas, de Paulo, primeira Carta aos Gálatas, e em que ele faz aqui uma advertência em que sublinha que a importância não é o pregador, mas a palavra de Deus. Pelos vistos havia alguma concorrência, não é? Naquela altura, e algum desnorte por parte de algumas comunidades cristãs. Desnorte, sim. Gravíssimo problema na comunidade cristã, nas igrejas da Galácia, os Gálatas. Isto é o princípio da carta de Paulo aos Gálatas, onde ele diz: surpreende-me que tão depressa tenhais abandonado aquele que vos chamou pela graça de Cristo para passardes a outro evangelho. Há pessoas que vos perturbam e pretendem mudar o evangelho de Cristo. Quem são estas pessoas? São os chamados judaizantes, que devem ter ido de alguma outra comunidade. São pessoas talvez cristãs, mas convertidas a partir do judaísmo, e que foram à Galácia dizer: se vocês se querem salvar, atenção que isto é questão de vida ou morte do cristianismo. Claro. A questão que Paulo põe aqui nesta famosa carta aos Gálatas é questão de vida ou morte para o cristianismo. Aqui está a essência do cristianismo. Ou pegamos ou deixamos o cristianismo. Compreendemos ou não compreendemos esta questão? Estes judaizantes iam para os cristãos, talvez convertidos do paganismo, dizendo-lhes: se vocês se querem salvar, têm que observar a lei de Moisés, com tudo o que lá está mandado, inclusive a circuncisão. Vocês têm que se fazer circuncidar, porque senão não se podem salvar. Ora, Paulo ficou indignado com essa perturbação daqueles que foram lá meter joio no meio do trigo. E diz-lhes, no fundo, só isto: de que serve então que Jesus tenha morrido e ressuscitado por nós, se nós nos salvamos cumprindo a lei de Moisés? Não faz sentido.
A salvação é uma graça, é um dom. Nós estamos salvos. Claro que isso não implica, não retira que nós façamos boas obras e boas ações. Elas são necessárias, mas não são as primeiras na realidade da salvação. Elas são segundas. As primeiras, o primeiro na realidade da salvação é a graça de Deus manifestada, dada na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, meus caros Gálatas, a salvação não é uma conquista nossa. Salvação é de graça, é uma graça. Vós estáis salvos por Jesus Cristo. E é a Jesus que tendes que acolher. E então, assim, sereis livres. Livres da observância de todos os preceitos da Torá, da lei antiga do judaísmo. Frei José Nunes, em 30 segundos. É muito rápido. Destacar uma outra temática desta leitura. A principal é realmente esta. Agora, o que é que estava a acontecer? Havia gente que estava já a abandonar a fé verdadeira que Paulo tinha anunciado, não é? Isto faz lembrar que realmente há muito abandono da fé naquele tempo e hoje. Há muita gente a abandonar. Gente que foi educada na fé cristã, mas depois, ou por tribulações, ou por perseguições, ou por sofrimentos que teve, ou por outros interesses, ou até porque lhes andaram a pregar ou a anunciar outras possibilidades, ou de cura disto, ou de feitiçarias daquilo, e muda. O Papa até disse aos bispos portugueses quando lá foram, há uma grande debandada da juventude. Há muita gente a abandonar a igreja, ou para ir para outras igrejas, ou para ir para outras coisas. Aqui está a questão, quer dizer, o desafio também à perseverança, quer dizer, ao alimentar da fé, ao não abandonar, sem mais nem menos, esse dom tão precioso que temos, que é a fé. Muito bem, obrigado aos dois pela vossa ajuda a interpretar a riqueza, a densidade desta proposta que a liturgia nos faz para o 9º domingo do tempo comum. Terminamos esta análise bíblica e recordo que mais logo na Antena 1 ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, é a partir das 22h45. Nós ficamos por aqui, tenha então um bom fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.